Previsões da semana de 31 de março a 6 de abril. Uma semana importante, uma semana onde, se você fizer o que eu vou contar aqui nesse vídeo, com certeza você vai viver revoluções muito positivas na sua vida. É o tema do vídeo de hoje, então fica até o final, mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem por aqui. Para você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você atrelada à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Mês de março está acabando, graças a Deus, que o mês de março, eu vou te contar, foi um mês intenso, um mês de muitas reviravoltas, mês de tomada de consciência sobre muita coisa que estava ali escondidinha nos porões do nosso inconsciente e a gente precisou realmente ressignificar muito conteúdo denso, muitas coisas do passado voltando à tona para a gente olhar, revisar. Então, agora, essas energias elas começam a se dissipar a partir do início do mês de abril. Ainda vamos viver um pouquinho intensamente tudo isso, porque estamos ali muito próximos da data do eclipse, né? Nós tivemos um eclipse solar, o segundo eclipse solar agora no dia 29, ontem, domingo, um eclipse solar no signo de Áries. Aliás, tem vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre esse eclipse, eu até sugiro que você assista, porque realmente são informações importantes aí. Todo eclipse ele abre uma janela de 6 meses, e esse último eclipse em Áries foi um eclipse muito importante, pois ele fecha um ciclo de eclipses que estavam acontecendo aí no eixo Libra-Áries e que começaram lá em meados de abril de 2023. Então, dá uma olhadinha para entender aí a dinâmica da sua vida de 2023 até agora, porque realmente vai ter bastante informação legal para você refletir sobre onde você está e para onde você está indo. Então assista ao vídeo onde eu falo sobre o eclipse solar no signo de Áries, tá bom? Bom, gente, começamos a semana segunda-feira já nessa energia, né? Uma energia intensa. A energia do eclipse ela nos chama para esse lugar de mais empoderamento, conexão com a nossa força, a nossa coragem, a nossa valentia, para que a gente possa se posicionar no mundo a partir da nossa essência, daquilo que a gente anseia e deseja. Mas é um eclipse também que traz muitas sombras à tona, né? Então a gente acaba tendo que olhar um pouquinho também para nossa agressividade, para nossa tendência muitas vezes violenta na expressão, na comunicação. Gente, esse final de semana eu presenciei alguns eventos bastante intensos ao meu redor, assim, eventos bastante violentos, né? Não, obviamente, com as pessoas próximas a mim, mas conflitos próximos da minha casa, aqui na rua. Fui levar minha filha de volta para casa da mãe no final de semana e presenciei assim uma briga bem feia no caminho. Então, uma coisa muito sensível, um momento onde as pessoas elas estão realmente muito sensibilizadas, então a gente precisa ficar muito atento com atitudes muitas vezes violentas, né? A gente pode machucar o outro fisicamente ou às vezes até emocionalmente, falando coisas ou se expressando de uma maneira muito agressiva. Então vamos ficar bastante atento essa semana, a gente ainda está muito sobre a influência desse eclipse, lembrando que Vênus está retrógrado no signo de Áries, Mercúrio também retrógrado pelo signo de Áries, com Marte em trânsito pelo signo de Câncer, o que gera muita reatividade. Então, atenção, para a gente não se expressar e não atuar de maneira que possa nos ferir ou de alguma maneira nos gerar arrependimentos futuros, né? Então fica aí a dica, porque realmente foi um momento e estamos num momento um pouquinho delicado ainda essa semana, tá bom? Via de regra, esse eclipse ele vem pedindo, a partir de uma perspectiva um pouco mais positiva, que a gente entre em contato com a nossa vida e com o nosso eu. E a gente consiga, a partir desse contato, reconhecer, poxa, o que eu preciso para me sentir feliz, para conquistar um espaço de mais autonomia na minha vida. Provavelmente eu tenho percebido e acredito muito que esse eclipse vem trazendo o início de um novo momento na vida de muita gente, um novo momento de algo que vem sendo trabalhado há muito tempo. Como eu disse, o primeiro eclipse em Áries aconteceu
em abril de 2023. Então, o que nós estamos vivenciando agora é a coroação de um processo que começou lá atrás, em 2023. Então, agora, existe uma grande oportunidade de muitas pessoas que estavam lutando para sair de relacionamentos de dependência, para encontrar um lugar de mais empoderamento pessoal, para seguir o caminho mais fortalecido, né, com mais autonomia realmente. Então, esse é um marco importante na vida de muita gente. Espero que seja um marco na sua vida, que esse momento ele possa trazer muitas novidades, muitas coisas boas para você. Bom, ainda na segunda-feira, no dia 31, nós temos Urano fazendo um sextil com Saturno. Gente, esse é um momento muito importante. Né? Essa semana, na realidade, é uma semana interessantíssima, porque nós temos a energia de Urano bastante proeminente. Eu diria que essa semana Urano é o grande protagonista da semana. E sempre que nós falamos de Urano, nós estamos falando de libertação, de liberdade, de abertura para o novo, abertura para uma nova consciência. Urano é um planeta disruptivo, é um planeta revolucionário. Então, dentro dessa perspectiva, o que precisa ser revolucionado na sua vida? Existe uma grande oportunidade nessa semana de você começar a trilhar um caminho de renovação, de progresso, de transcendência, saindo de padrões convencionais, deixando de lado todas essas estruturas, costumes, hábitos que você percebe e reconhece que não estão te conduzindo até o lugar onde você deseja. Então, Urano vem falando, vamos pensar um pouquinho fora da caixa, vamos fazer diferente, vamos abrir a nossa mente e a nossa percepção para o novo, para o diferente, para o inconvencional, para o original. O que você pode expressar de forma mais original na sua vida nesse momento? Isso é uma chave muito importante e uma chave incrível essa semana que o Urano vem trazendo para a gente. Bom, às vezes, né, pessoal, momentos como esses, como o que nós estamos vivendo, podem trazer certas dificuldades, conflitos internos. Às vezes a gente não consegue entender muito bem onde a gente está, para onde a gente está indo. E para a gente conseguir utilizar essas energias de forma positiva, muitas vezes a gente precisa de um apoio, a gente precisa de alguém que nos auxilie nesse caminho e nessa condução. Por isso que eu falo muito aqui sobre a importância de um processo psicoanalítico recorrente, porque o que acontece? Esses processos que são internos e são muito profundos, eles ficam armazenados na nossa psique, na nossa mente e no nosso sentir, e às vezes a gente não consegue entender com tanta profundidade e se organizar internamente para identificar e acessar as respostas que estão aqui dentro. Mas é muito conteúdo que emerge em momentos como esse, em outros momentos também, e um espelhamento de alguém que estudou para isso, que entende, que vai te auxiliar na condução dessa jornada, desse caminho, que vai espelhar para você esses processos internos que muitas vezes ficam só aqui no plano mental ou no campo emocional, né? A gente só sente a intensidade, a melancolia, a raiva, a mágoa, o ressentimento e esses processos que vão aprisionando a gente, impedindo o nosso caminhar. Dentro de um processo terapêutico, num processo analítico, você vai expor esses conteúdos, você vai falar sobre a sua subjetividade e a partir disso você se organiza, a partir disso você começa a entender qual é o seu funcionamento interior e a análise vai auxiliando a criar trilhos para que você possa seguir, para que você possa caminhar na direção de um futuro que faça sentido para você, um futuro de mais conexão com a sua essência, com a sua individualidade. Então, caso você esteja num momento um pouco mais confuso, vivendo conflitos no seu relacionamento, não sabendo muito bem para onde você vai, o que você precisa fazer, entre em contato comigo, agenda a sua primeira análise, inicie um processo analítico comigo, porque realmente é um trabalho que vai te auxiliar a se entender com mais profundidade, a curar traumas profundos, a lidar com a sua história de vida, com o seu passado, para que você não precise reeditar essas situações difíceis, conflituosas,
que eventualmente possam ter sido vividas na senda dos seus relacionamentos, não somente afetivos, mas também familiares. Caso você esteja aí vivendo uma transição de carreira, são períodos que exigem muito da gente. Caso você esteja no momento precisando realmente elaborar alguns conteúdos emocionais, realmente um trabalho analítico pode te auxiliar. E a astrologia também, processos mais isolados, análises isoladas, análises astrológicas personalizadas, onde a gente vai entender toda a dinâmica dos trânsitos atuais e os trânsitos que estão por vir, análise de revolução solar, que é análise do mapa de aniversário, todos esses processos e esse tipo de análise especificamente, análise astrológica, revolução solar, trânsitos, vão trazer realmente para você a possibilidade de entender a sua dinâmica presente, o que está por vir na sua vida, conduzindo também dentro de um processo aí de mais elucidação e clareza sobre o seu momento de vida. Então, não deixe de entrar em contato comigo, o link para agendamento de sessões está aqui na descrição do vídeo. E retomando, de fato, é uma semana de muitas oportunidades, embora ainda com os processos bastante à flor da pele, um tanto quanto intensos, ainda revisando muita coisa devido às retrogradações de Mercúrio, a retrogradação de Vênus. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre as retrogradações. Então, realmente é um momento onde a gente ainda está revisando muita coisa, olhando com muita profundidade aí para a forma como a gente se expressa, como a gente se relaciona, entendendo o nosso lugar e a importância de ações conscientes na nossa vida. Saturno faz um aspecto de fluência, um sextil com Urano. Então, todas essas mudanças, essas renovações, essas revoluções que nós desejamos viver na nossa vida e todos esses processos de sair de um estado muitas vezes conhecido para algo novo, essa libertação de Urano, ela vem modulada sobre a energia de Saturno, que pede calma, paciência, um passo de cada vez. Saturno vem dizendo, olha, você vai viver essas mudanças, você vai viver essas revoluções, você vai chegar nesse novo lugar na sua vida, mas vamos fazer isso passo a passo. Vamos planejar, vamos estruturar, vamos ter calma. Nada precisa acontecer de maneira tão acelerada. Se você está pisando muito no acelerador nesse momento, vamos pisar um pouquinho no freio. Eu gosto de falar muito que se você tem uma Ferrari, você precisa ter um freio de Ferrari. Não adianta você ter uma Ferrari com um freio de Fusca, né? Porque senão você não para a Ferrari. Então, a gente precisa saber quando acelerar e quando botar o pé no freio, porque é assim que a gente vai seguindo. Senão a gente acaba dando com a cara na parede, né? Então vamos olhar um pouquinho para isso. Acredito que esse sextil, que esse aspecto de harmonia de Saturno com Urano, vem falando sobre isso. Calma, paciência, cautela, um passo de cada vez. A gente não precisa sair rompendo com tudo, jogando tudo pro ar e é isso aí, agora eu vou viver uma vida diferente, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais desse relacionamento, ou desse trabalho, ou isso na minha vida, eu posso deixar tudo de lado, vamos olhar para o novo, vamos direcionar para o novo, para esse novo horizonte, mas quando a gente olha, a gente fala, caramba, mas não tem nada preparado ainda, não tem nada pronto, como eu vou lidar com essa nova realidade se eu não planejei, se eu não construí, se eu não estruturei, se eu não refleti muito bem sobre isso? Então, pés no chão, porque com o pezinho no chão, com os pés na realidade, utilizando muito a nossa razão de forma objetiva, a gente vai conseguir sim abrir espaço para viver essa revolução e se conectar com o nosso eu mais original, porque a partir dessa originalidade, da nossa singularidade, a gente entender que nós somos únicos e que é na nossa unicidade, na nossa singularidade que a gente pode contribuir muito, não somente na nossa vida, mas também na vida de muitas pessoas, tá bom? Na quarta-feira nós temos Marte em Câncer, em trígono com Saturno em Peixes, ambos fazendo aspectos de influência com Urano, né? Então, a gente está num momento de muita ressignificação, principalmente de processos do nosso passado, né? Uma semana incrível para deixar ir aquilo que não serve mais, é uma semana incrível também para a gente comunicar as nossas incertezas, as nossas inseguranças de maneira muito ativa e empoderada na senda das nossas relações, mas também dentro dessa perspectiva saturnina e uraniana, com paciência, com calma, buscando realmente novos caminhos que possam nos trazer a possibilidade de renovação, para que a gente consiga encontrar um lugar de mais confiança interna, de mais estabilidade. Se a gente vai devagarzinho, se a gente vai planejando esse caminho, a gente vai percebendo que a nossa confiança vai se
estruturando, vai se fortalecendo, porque esse processo cauteloso e essa abertura para viver essa renovação e essa revolução vai nos trazendo aos poucos respostas. Então a gente vai ali fortalecendo esse espaço interno, onde a gente vai colhendo de pouquinho em pouquinho os frutos saborosos de processos que foram plantados com muita calma, com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho. Então, muita atenção. Esse trânsito de Marte em Câncer vem falando: olha, vamos com calma, vamos saber quais são os nossos limites, quais são os seus limites, até onde você consegue ir para se sentir seguro, para se sentir nutrido, para se sentir em casa. Ninguém precisa nascer de fórceps, não, gente. A gente consegue fazer as coisas e a gente pode viver uma realidade onde exista abertura para que a vida nos traga aquilo que a gente deseja no tempo certo, no momento mais oportuno. Às vezes a gente quer acelerar muito as coisas. E é uma semana onde nós temos ali, né, muitos trânsitos, como um eclipse em Áries, Vênus retrógrada em Áries, Marte em Áries. A gente está lidando com muita ansiedade, com muita inquietação, né? Então, às vezes, a gente precisa reconhecer que o tempo, vamos utilizar esse jargão, mas que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E às vezes a gente, olhando a partir dessa perspectiva, fica muito mais fácil a gente ir aceitando que sim, nós fazemos o nosso trabalho, mas existe um outro processo que ele é mais subjetivo, que é realmente construir nesse lugar que ele não é somente do fazer, mas está muito voltado também para o sentir. A gente manifesta quando temos em perfeito alinhamento o nosso pensar e o nosso sentir. Se eu quero alguma coisa racionalmente e eu estou idealizando aquilo, eu estou buscando sempre formas de fazer, de acontecer, mas dentro de mim, o meu sentimento, ele é um sentimento denso, onde ali eu estou me sentindo angustiado, estou me sentindo triste, estou sentindo que as coisas estão muito difíceis, então eu tenho aquela sensação de que as coisas não caminham, que as coisas não fluem, é aquele sentimento de paralisia. As coisas não vão acontecer, as coisas não vão fluir, porque a gente precisa estar bem, a gente precisa estar feliz, a gente precisa estar alegre, contente, acreditando que as coisas vão acontecer, que aquilo que a gente imagina, que aquilo que a gente idealiza, está ali muito próximo da gente, está na nossa mão praticamente. Então, esse processo ele é importante, a gente ter esse alinhamento entre pensamento e sentimento, porque é isso que vai manifestar a realidade que a gente deseja. Então, se você quer dinheiro na sua conta, se você quer um relacionamento feliz, se você quer uma vida de harmonia, de equilíbrio em todos os sentidos, na sua família, na relação com seus filhos, com seu chefe, com seus colegas de trabalho, na sua empresa, esse é o momento para você trabalhar esse espaço interno, encontrando um lugar de conforto, de estabilidade e fazendo as mudanças que precisam ser feitas na sua realidade, não somente física, concreta, mas na sua realidade interior. Mais uma vez, muitas vezes a gente precisa mergulhar, fazer um mergulho dentro da gente, encontrar formas de se organizar internamente para resgatar esse espaço de fé, de confiança, de estabilidade e de uma certeza inquebrantável de que aquilo que a gente imagina e daquilo que a gente deseja vai acontecer e que a gente merece, pode e consegue viver essa realidade diferente de mais abundância, de mais prosperidade, de relações mais harmoniosas, tá? Então, vamos trabalhar muito esse sentimento também. Se existem sentimentos muito denso, se você se sente muito ferido, muito ferida, muito magoada, muito triste, muito conectado ao seu passado, entre em contato comigo, vamos iniciar um processo analítico, vamos fazer uma análise de mapa astrológico. Eu tenho certeza que isso vai te trazer mais elucidação, clareza e uma possibilidade de conseguir se resgatar desse lodo que você se encontra, desse processo mais denso, muitas vezes tão difícil e tão paralisante, né? A gente pode sim sair desse lugar, é possível sair desse lugar, basta você querer, tá bom? Então faça isso, já entre em contato comigo, já agenda a sua sessão para a gente dar início aí no seu processo terapêutico ou fazer uma análise isolada de mapa natal, tá bom? Bom, na sexta-feira, na verdade, não, ainda na quarta-feira nós temos a Vênus retrógrada em Peixes, fazendo conjunção com o eixo nodal norte no signo de Áries. Vamos ficar muito atento às nossas fantasias, a tendência a idealizar demais as coisas, né? Às vezes a gente pode olhar
para esses projetos, para esses planos, para aquilo que a gente espera do outro, para aquilo que a gente deseja e anseia desse outro na nossa relação, numa sociedade, num acordo feito com alguém, que vai muito além da realidade, que às vezes vai muito além daquilo que a pessoa pode te dar, ou às vezes vai muito além daquilo que você pode manifestar e concretizar nesse momento na sua vida. Então, muita atenção para não deixar que os pezinhos saiam muito do chão, né? Para a gente ir vivendo no mundo de Peter Pan ou na imaginação que muitas vezes ela não condiz com a realidade, é muito distante da realidade. Então, essa Vênus fazendo conjunção com o eixo nodal norte vem falando muito sobre isso, né? Muita atenção às fantasias, para você não se desconectar muito da realidade, esse senso de realismo, de ser um pouco mais objetivo, mais racional, um pouquinho mais pragmático, é realmente muito necessário. Lembrando que Saturno está em aspecto de influência com Urano, com Marte, pedindo calma, cautela, planejamento, constância, disciplina, perseverança para a realização dos seus sonhos, para a concretização daquilo que você deseja, dos seus desejos, dos seus ideais mais elevados, mas sem perder o foco, sem perder, na verdade, a conexão com a realidade, né? Vamos manter os pezinhos bem firmados no chão, porque isso vai ser muito importante, muito positivo num momento como esse, tá bom? Na sexta-feira, nós temos a lua crescente no signo de Câncer, então a fase crescente da lua, ela é uma fase um pouquinho mais tensa, né? É a quadratura de lua com sol, e a lua crescente em Câncer, ela vem falando desse estímulo, dessa ação direcionada para o seu autocuidado, pro afeto, pro carinho, para que você encontre esse espaço seguro dentro das suas relações e também dentro da sua casa, do seu lar. Então, uma lua crescente que chama realmente dentro da perspectiva da lunação, que é uma lunação eclipsada, né, a lunação de Áries, que vem pedindo realmente que a gente possa encontrar esse espaço de contenção, né? Quando a gente está muito ansioso, a gente está muito inquieto, a gente está muito impaciente, querendo que tudo aconteça de forma muito acelerada, vamos dar essa contenção, vamos acalmar essa criança interna, esse aspecto da nossa própria individualidade que anseia, que deseja, que quer que as coisas aconteçam de maneira muito acelerada. Vamos dar essa contenção, esse carinho, esse cuidado, buscando realmente momentos aí de mais acolhimento, né? A gente poder realmente trabalhar dentro da perspectiva de Câncer, de trabalhar também a nossa proteção, a cautela de Câncer ela é muito importante, porque muitas vezes quando a gente vai com muita sede ao pote, a gente pode se frustrar, e isso é sentido de maneira muito profunda, muito intensa. Então, vamos olhar um pouquinho para os nossos sentimentos, né? Vamos ter compaixão da gente e se acolher como uma mãe muitas vezes acolhe um filho, né? Buscando lugares que possam nos trazer essa nutrição emocional. Quais são as pessoas que te trazem mais segurança? Quais são as pessoas que te fazem sentir acolhido? Quais são as situações, os lugares na sua vida e na sua realidade que trazem para você esse conforto? Porque é quando a gente se sente seguro, quando a gente se sente nutrido, quando a gente se sente acolhido, principalmente por nós mesmos, é que a gente consegue ter espaço para poder realizar e fazer, né? Porque a gente precisa ter as nossas raízes bem fincadas no chão. Se a gente tem as nossas raízes, se a gente é ciente de onde a gente veio, de todos os aprendizados decorrentes da nossa biografia, da nossa história, todas as nossas heranças, todas as situações difíceis, mas também positivas que foram vividas, se a gente olha para tudo isso e se empodera de tudo isso e fala, caramba, quanto recurso eu tenho, quanto aprendizado eu tenho para dar um salto, para ir além desse problema, para ir além dessa situação, para ir além desse conflito, quanta coisa existe aí dentro de você, né? Mas muitas vezes a gente está muito preso na dor e no trauma. E sair disso é extremamente importante. Hoje, no processo analítico, faço um trabalho de trauma muito importante também, porque muitas vezes a gente está muito cristalizado, né? A gente cristaliza no medo, cristaliza na paralisia de situações que foram vividas lá atrás e que estão impedindo o nosso caminhar, né? Então, olhar para tudo isso é muito importante para a gente poder se libertar. A gente olha para o nosso passado, eu sempre falo isso aqui, não para ficar preso na dor e no trauma, mas para se libertar, para aprender a lidar com os conteúdos emocionais que são muito similares àqueles, né? Muitas vezes a gente vive situações da nossa vida, na nossa realidade presente, que remetem a essas situações difíceis vividas no passado e a gente não consegue sair. Então a gente precisa aprender a lidar com esse conteúdo emocional, dialogar com ele, liberar,
transmutar, para lidar com as situações que se apresentam na nossa vida de uma outra forma, de uma outra maneira. E é isso que vai trazer a possibilidade de transcendência, de renovação, né? Então, vamos olhar um pouquinho para isso. Muito importante no sábado, Vênus retrógrada em conjunção com Saturno em Peixes, em trígono com Marte em Câncer. Então, a gente tem também essa Vênus retrógrada recebendo a influência positiva desses dois trânsitos mais uma vez. Vamos trabalhar com paciência, com calma, cautela, se posicionando com clareza, buscando realmente uma integração desse passado e desse emocional para a gente conseguir olhar para as nossas relações com mais objetividade, de maneira mais pragmática, racional. Uma pitada de racionalidade aí para a gente conseguir se organizar é muito bem-vinda quando as coisas estão muito fora da caixa, né? Quando a gente está muito aqui, ó, vivendo nesse universo paralelo ou buscando formas de desconectar com a realidade que se apresenta, porque às vezes é difícil mesmo a gente lidar com aquilo que está acontecendo na nossa vida, né? Às vezes a gente quer fugir e a fuga não resolve o problema. Vamos encarar de frente, com coragem, com alegria, com motivação, porque é isso, né? É buscando fazer diferente, é buscando também, a partir dessa perspectiva saturnina, com muita calma, paciência, encontrar caminhos aí para essa renovação, para essa grande revolução que nós estamos vivendo nesse momento. Então, que essa semana te traga aí a possibilidade da abertura de novos caminhos, a possibilidade de viver coisas novas na sua vida, nas suas relações, na sua carreira, para que você consiga aí realmente dar um salto quântico no seu processo de desenvolvimento pessoal e se libertar de tudo aquilo que te aprisiona e que te impede de viver uma realidade de mais autonomia, prosperidade, abundância, paz e alegria. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, caso você queira iniciar um processo analítico comigo, o link está na descrição do vídeo. Caso você deseje iniciar uma análise, fazer uma análise isolada de mapa astrológico de nascimento, revolução solar, análise de trânsitos, o link também está na descrição do vídeo. E para você que deseja conhecer um pouco mais sobre astrologia, aprender a fazer uma análise astrológica de mapa de nascimento, existe também aí um curso, Caminho da Astrologia, que é um curso completo em astrologia para que você aprenda a fazer uma análise astrológica, se tornar um astrólogo, utilizar a astrologia nos seus atendimentos, caso você seja um terapeuta. Eu tenho certeza que esse curso vai ser um divisor de águas na sua vida. O link para aquisição do curso também na descrição do vídeo. Um forte abraço e uma linda semana para você. Namastê!